Temos, assim, algumas questões que nós combinamos aqui de deixar no ar, responder uma e deixar no ar para o nosso público aí que entra, gosta de comentar, o nosso público fiel. E aí a pergunta é, Marcelo, aí é uma pergunta mais fã, alguma mais engraçada não, né? Mais solta. É uma pergunta assim, nesse ponto de SAF, coisa administrada de uma forma correta, fazer um exercício aqui. Se você fosse CEO do clube, do seu clube, no caso o Flamengo, não podemos negar, fosse CEO do Flamengo, o que você faria de diferente? Pode ser na atualidade ou na história do Flamengo? O que você mudaria de tivesse uma máquina também, de volta para o futuro, de volta para o passado, para mudar alguma decisão que foi tomada no Flamengo, assim, que poderia mudar a história para melhor? Cara, com certeza é a gente ter explorado de forma melhor a nossa marca. Que eu vejo aí, pelo menos os discursos aí do BAP, né, de explorar de forma mais proveitosa a nossa marca. O Flamengo é uma marca poderosíssima. Então, penso que, obviamente, toda a questão financeira, então, já teria sido comedido, né, como foi aí a gestão que entrou em 2013, né? Então, arrumar a casa, não gastar mais do que tem, então, ser ali, ter coerência, juízo com o dinheiro, né? Então, acho que o Flamengo, durante muitos anos, foi totalmente destruído, corrompido por conta de ações malucas, né? A gente pode lembrar aí várias coisas doidas que não tinha a menor condição de fazer e fez, e aí deu no que deu financeiramente, a gente se destruiu. E tivemos, ao longo desses anos, várias oportunidades aí com os incentivos fiscais e políticos que tivemos para se reerguer e continuamos nos afundando. Acho que ali eu teria esse juízo financeiro, consequentemente, utilizar melhor a nossa marca. A gente desvalorizou demais o clube, né? Desvalorizou demais a nossa marca. Então, tanto para aquisição de jogadores, quanto para patrocínio, quanto para aquisição de sócios. Então, há bem pouco tempo, o Flamengo construiu aí o sócio torcedor e tem milhões e milhões agora, mas isso já era para ter há muitos anos. Então, isso é subutilização de uma marca poderosíssima. Porque quando a gente fala de marca, não é só patrocínio, não é só marketing, é também isso, é como você lida com seus torcedores, como você lida com o público em geral. Então, eu acho que essas duas coisas, para mim, são bases para todas as outras que vêm, que é ter uma estrutura profissional de futebol, ter um staff ali que olha o mercado. A gente viveu há bem pouco tempo aí que tinha uma galera ali que observava o mercado, só contratava em cima das análises e tal, depois tudo se perdeu e começou a contratar de qualquer jeito. Então, acho que essas três coisas aí, como o futebol segura muito o clube, né, dar um olhar ali muito atento para o futebol, e aí desde a categoria de base até o profissional, para a gente ter uma linha única de atuação, né? A gente fala das empresas sobre cultura, missão, visão, valores, são coisas, né, discutíveis aí, né? Mas, você tem que ter uma missão, visão, valores e tal. O futebol tem que ter isso. Então, né, como é que é a tua forma de... O que a empresa acredita, como que ela quer que trabalhe? Ela tem que começar desde lá. Quando um aprendiz entra na empresa, ele aprende sobre a cultura, sobre valores, tudo da empresa. Porque ele que tem que se adaptar à cultura da empresa, não a empresa a ele. No futebol acontece muito diferente. Então, esse menino que entra lá, ele não sabe de nada disso. A gente já teve uma discussão aí, né, paralela sobre esse tema, né? Então, especialmente no Brasil, que a educação é falha, que tem um monte de problema econômico, social e tal, esse menino entra ali querendo ser o Neymar. É isso que ele quer, ele não quer saber qual é. Mas se tiver uma educação do clube mesmo, da cultura, do qual é
o propósito, ele vai ali, vai sendo formado e tudo vai acontecendo, né? Que a gente diz do DNA do Flamengo. O DNA do Flamengo de ser ataque, raça e tal, isso tem que começar desde lá de trás. Será que isso é falado? Então, acho que esses são aí alguns dos pilares que eu entendo que, se eu fosse CEO do Flamengo, eu não quero essa bucha de jeito nenhum, deixa eu continuar como torcedor, só cornetando, pensaria nessas coisas aí, primeiramente. A barba ia ficar branquinha se fosse eu. Mais do que já está. Aí, não sei se deixei passar algum ponto, você pensa em alguma coisa diferente, o que você acha sobre isso aí também? Eu tinha pensado uma coisa assim, não tão estruturada como o seu pensamento perfeito, é exatamente isso. A construção toda, né, de administração da marca levaria a todos os outros benefícios esportivos, enfim, administrativos que o Flamengo poderia se aproveitar. Mas eu tinha pensado num episódio específico da história do Flamengo, que se eu fosse CEO, se claro, se for pensar assim, pô, a venda do Zico, uma besteira que um CEO fazer a gente chorar aqui. Poderia. Mas eu pensei mais em relação, por exemplo, aquela geração que foi campeã da Copa São Paulo, a primeira, né? Com Djalminha, Marcelinho, todos esses que no início da década de 90 foram saindo do Flamengo. O Flamengo tinha uma baita geração que era para que, se o clube também está estruturado, claro, né, administrativamente, financeiramente, poderia render frutos como a da geração da década de 80, ser campeão brasileiro mais vezes do que em 92, que eles eram muito garotos, eram reservas a maioria, né? Mas podiam ser campeões e lutar com Libertadores, enfim, até sonhar com o Mundial numa época que a disparidade contra os europeus era menor. Então, assim, o Flamengo podia ter sido mais vitorioso na década de 90 com esses caras, mas optou por vender, e aí o que aconteceu? Corinthians, Palmeiras, Grêmio, o próprio Grêmio também, né, fora do eixo Rio-São Paulo, se beneficiaram desses talentos que o Flamengo formou ali, desde o aprendiz até o profissional, e o Flamengo ficou pelo caminho e levou depois anos, de 92 até 2009, para ser campeão brasileiro de novo. Então, quem está ouvindo, quem está vendo e não gosta que a gente fale de Flamengo, toma essa! Exatamente. Toma essa pela cara aí. A gente usa o Flamengo para tudo, mas se você gosta da gente... Até porque, na boa, né? É o que a gente tem mais conhecimento, que a gente viveu desde a barriguinha das nossas mamães, a gente já estava ali ouvindo o Flamengo. E aquilo, a gente levanta essas questões também para o meu amigo botafoguense, meu amigo vascaíno, meu amigo tricolor, enfim, alvinegro. Eles virem aqui e comentarem da realidade deles, porque a gente está aqui para fazer essa troca, a gente fala da nossa realidade, que é o nosso olhar. Até tu me lembrou, cara, aqui o Kleber, que tá vendo nossos episódios também, ele mandou uma mensagenzinha para mim: vocês não vão falar do o maior campeão brasileiro lá? Aí eu falei: já estamos falando. Ele: não é o Flamengo. Quer que a gente fale mais do Palmeiras, cara. Olha ele, o Kleber. Nosso grande amigo aqui tá vendo nossos episódios. Obrigado pela moral. Mas Palmeiras é um bom tema também aí de gestão, né? De organização. Eu citei aqui o Palmeiras, falei do Paulo Nobre, falei da reestruturação do Flamengo. Citou. E vamos deixar no ar mais algumas perguntinhas, né, pra galera aqui. Será que todo clube deveria virar SAF? Ou tem espaço para outros modelos tradicionais? Pensa aí, e aí coloca nos comentários aqui do nosso episódio. Desafia um pouco a gente aqui para a gente poder falar um pouco mais disso aí no próximo, quem sabe. Isso, justamente, porque a gente precisa justamente dessa troca, porque nessa troca de ideias que também a gente aqui pode mudar, né? A gente está aqui com o nosso canal falando. Se você quiser falar alguma coisa, pode botar aí nos comentários. Ou faz um canal que a gente vai lá prestigiar também, pô. Exatamente.